Lenin também. Então, o movimento revolucionário, acho que aqui é até uma boa analogia colocar para isso ficar de uma forma clara. O movimento revolucionário, ele não é uma caixa de ideias fechadas, ou ele não é um tentáculo solto, mas na verdade ele é um polvo com diversos tentáculos, e cada tentáculo, né, pode ser usado eles em favor de si. Então você pode ter vários tentáculos trabalhando em prol de um mesmo ideal, ou em outros momentos esses tentáculos sendo conflitantes entre si. Mas isso não muda que a cabeça pensante desse povo é a revolução por si só. Então, muitas vezes as pessoas costumam fazer simplificações. Mas então se ele combateu o comunismo, ele é contra o comunismo e isso é uma coisa boa. Não necessariamente. Isso nem significa que ele é contra o comunismo, mas que ele é contra aquela forma aplicada de comunismo naquele momento, no contexto global. Então, ele começa cada vez mais a financiar, e a partir dessa massa quebrada de diversos estados da União Soviética, ele também faz muito mais dinheiro, ele consegue ampliar, e é o mesmo momento que ele tem uma aproximação com a família Clinton. E para quem não sabe, assim, né, de maneira geral, a Hillary Clinton, ela é um filhote de Saul Alinsky. Para ser bem explícito e bem claro, Hillary Clinton inclusive chegou a trabalhar com o Saul Alinsky já no final da vida dele. Por exemplo, Barack Obama é formado também nas trincheiras de Saul Alinsky, mas não teve esse contato direto que a Hillary Clinton, por exemplo, tem. Hillary chegou a fazer tese de mestrado baseado na obra e na vida de Saul Alinsky, para se ter uma ideia. Então, quando existe essa aproximação entre George Soros e a família Clinton, a Hillary Clinton ela começa a contribuir de maneira muito eficiente, eficaz e direta no modo de ação que George Soros já estava financiando. Então ela transforma muito do modo de operação que a Open Society Foundation, as ações de filantropia de George Soros têm. Então isso é um processo crucial, e é onde nós temos o cruzamento dos ideais ideológicos, financeiros e de financiamento de George Soros com os meios de ação revolucionários que a Hillary Clinton conseguiu trazer. Então é por isso que a gente não pode ficar fechado nessa caixa de ideias que assim, olha, então comunismo, aqui a gente tem esse tipo de ação revolucionária, Y, não, o ideal é a revolução. E é isso, por exemplo, que vem muito da estrutura de pensamento de Saul Alinsky. Não interessa que tipo de revolucionário que você é, interessa a revolução que você vai fazer e o caos que você vai conseguir gerar um vácuo para assumir o poder, para que os radicais assumam o poder. Então, Clinton, a família Clinton tinha ali um projeto que era o Clinton Care, que é um precursor, aí, um parente distante do Obamacare, que ficou mais famoso na década passada. Porém, isso era algo que estava na agenda ali de George Soros e causou uma certa comoção nacional, porque um dos pontos principais que nós tínhamos ali, que foi utilizado pelos conservadores, era que toda a estrutura de saúde ela ia ser baseada na eficiência econômica. Então, para dar um exemplo disso daqui, uma pessoa tem uma doença, ela está muito propensa a morrer e já tem uma certa idade. Você vai pegar uma análise estatística e se nessa análise ali você ver que é gasto um grande volume de dinheiro público, mas no final somente 10% dessas pessoas sobrevivem, é um gasto desnecessário para o Estado. Então não vale a pena tentar salvar a vida dessa pessoa. Então é uma política da morte. E isso foi utilizado pelos conservadores numa campanha relativamente barata para os padrões de financiamento americano. Eles conseguiram bater de frente numa campanha de TV gastando em torno de 14 milhões de dólares na época. Enquanto George Soros, através das suas diversas doações de instituições e aliados, já tinha investido algo ali numa cifra entre 50 e 100 milhões de dólares. E nesse momento foi quando ele teve um insight principal, que ele percebeu que não adiantava simplesmente você ter o dinheiro e os meios de ações
sem você formatar a opinião pública. Então é um momento que ele dá, de certa forma, um passo atrás para replanejar a sua estrutura e começa a trabalhar de uma maneira muito mais forte, muito mais eficaz dentro dessa estruturação de poder e começa a atuar de maneira muito mais prática e eficaz dentro dos métodos de subversão cultural e engenharia social de Saul Alinsky. Então, o primeiro grande laboratório que George Soros ele encontra para fazer isso, após ele ter esse insight e essa experiência fracassada aí, né, do Clinton Care, é justamente dentro da atuação do financiamento político, né, dos dois principais partidos da política em geral, do financiamento, né, político nos Estados Unidos. Então ele utiliza de maneira geral a sua zona de influência e também o seu alcance financeiro para atingir os dois principais partidos. Ou seja, ele tem braços atuando dentro do Partido Republicano e também dentro do Partido Democrata. Dentro disso, nós temos aí no final, o extrato final disso, a regulamentação, a lei, né, McCain-Feingold, que essa regulamentação ela limita a quantidade de valores e quem pode financiar as campanhas e os partidos políticos nos Estados Unidos. E isso faz com que os partidos eles sejam esvaziados financeiramente. Com os dois partidos esvaziados, ele automaticamente vai virar a sua base de apoio para um desses partidos e aí ele faz isso no Partido Democrata, já utilizando-se das bases ideológicas e meios de ação que já estavam sendo fomentados dentro do Partido Democrata através de Saul Alinsky e seus discípulos desde a década de 30. Então nós estamos falando de 70 anos de meios de ação que o George Soros, depois de 70 anos, usou ali, né, um subterfúgio financeiro para conseguir manipular e dar mais força para o Partido Democrata. E como ele faz isso? Ele cria, a partir de então, depois da implementação dessa lei, um número gigantesco de entidades, tá? Com um total de 527 entidades. Então, esses grupos eles atuam em diversos âmbitos da sociedade, né? Nos mais diversos casos, desde a associação de bombeiros, sindicatos, grupos que fomentam candidatos a secretários de Estado. Então, todas essas organizações elas vão sendo fomentadas e elas vão cada vez mais trabalhando em prol dos ideais ali de que George Soros e o seu grupo político e o seu grupo de meios de ações e investidores trabalham. E aqui é um ponto muito interessante para a gente entender como funciona essa mentalidade de George Soros e como ele atua com isso dentro da Open Society Foundation. Na obra, né, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, do David Horowitz, dá para perceber muito bem isso, como são aplicadas ferramentas de engenharia social, sendo as principais ali o enquadramento e depois do enquadramento, automaticamente você vem com a espiral do silêncio. Então, o que George Soros ele começa a fazer? Primeiro, ele faz um processo de canibalismo interno dentro do partido. Ele precisa expurgar todos aqueles que não são radicais o suficiente dentro do seu discurso. Ou seja, dentro do partido ele começa a fazer uma caça às bruxas e para fora do partido ele é um moderado, ele é um centrista. Quando eu falo ele, eu digo diversos elementos que você pode colocar aqui, como o próprio Barack Obama, entre outros políticos democratas que podem servir de exemplo aqui, né, para esse ponto que a gente está comentando. Então, esses personagens eles começam a ser colocados para fora como moderados e internamente eles são altamente radicais. E como que ele começa a fazer isso? Por exemplo, primeiro ele seleciona muito bem quem são os apoiadores que ele vai trazer para a sua zona de influência como financiadores e não como agentes políticos. E através disso, ele seleciona bem, apresenta essas ideias em reuniões e dali estabelece esse grupo de trabalhos. E é aqui que a gente vê algo muito parecido com o que Lenin fazia. Porque o Soros, o que ele faz? Ele automaticamente, para você entrar para o meu clube, você tem que chegar com dinheiro para financiar. Se você não tem dinheiro para financiar, você não faz parte do processo, você não é interessante. Então, em alguns momentos, em alguns meios de ação,
eles estabelecem uma contribuição mínima, em outras eles deixam isso a cargo da contribuição, né, desses outros grandes metacapitalistas que vão se aproximando dele. Então aí nós temos aí pessoal da parte de desenvolvimento de software, redes sociais, veículos de mídia, banqueiros, enfim, nós temos diversos exemplos dessas pessoas que vêm para a zona de influência aí do George Soros. Mas o que acontece? Ao final dessas convenções, dessas reuniões que são feitas, cada grupo sai com um determinado trabalho e com uma certa autonomia. Porém, após um período de checkpoint, se esse pessoal está aí fugindo um pouco daqueles ideais que são propostos dentro da visão radical do George Soros ou do seu núcleo duro que está ali no entorno dele, esse pessoal é automaticamente excluído. Ou seja, primeiro você faz um enquadramento de quem que vai vir e você estabelece ali algumas regras muito claras. E aí você começa a fazer espécie de prisão ideológica, porque se você sai daquela linha, automaticamente você vai perder muita influência e muitas vezes muito dinheiro, porque o George Soros ele tem alguns meios de ação até de fazer empresas quebrar, de negócios quebrar e etc. Ou seja, as pessoas começam a virar reféns dos seus modos e meios de ação. Então esse é o primeiro aspecto que a gente pode sempre traçar e identificar ali do modus operandi que ele tem. O segundo estágio que ele começa a fazer isso é fazer esse expurgo dentro do espectro político do Partido Democrata diretamente. E como que isso é feito? Ele precisa tirar a chamada direita da esquerda, ele precisa tirar os isentões e aqueles que são os moderados, pois esses podem atrapalhar os seus objetivos de médio e longo prazo, principalmente na hora de você fomentar candidatos a governador e principalmente a presidência da República lá nos Estados Unidos. Sem contar alguns outros cargos menores que também são muito importantes, mas fica um pouco à parte aqui porque difere muito do sistema eleitoral brasileiro, então a gente precisaria de uma explicação muito grande para isso. Mas o que ele faz ali começa a financiar um grupo que ele próprio criou, chamado Working for Us. E o que esse grupo Working for Us faz? É um grupo cheio de boas intenções, cheio de prudência e sofisticação, que ele tenta ali mostrar quais são as pautas e como aqueles políticos estão votando. Então, todas as votações, existe um grupo de pressão muito grande, muito forte, que vai atuar sempre para que todas as pautas sejam votadas ali dentro daquelas intenções que eles possuem dentro do radicalismo da esquerda. Então tudo aquilo que for favorável ao Partido das Sombras, aquilo que eles estão esperando, eles vão forçar e começam a fazer novamente um enquadramento das ideias com esses políticos, com diversas formas de grupo de pressão. E a partir do momento que esse político ele não segue essa diretriz, ele também automaticamente entra dentro de uma espiral do silêncio. Então esse grupo Working for Us ele começa a trabalhar de uma maneira muito forte a partir ali de 2005. Então ele começa a fazer um expurgo enorme dentro do Partido Democrata. Então por isso que hoje em dia nós podemos ver assim figuras mais radicais travestidas de prudência, paz e amor, como, por exemplo, a senhorita Ocasio-Cortez, né? Nós temos aí Bernie Sanders, ou quem fica são aqueles manipuláveis, como o próprio Joe Biden. Né? Então são alguns pontos que a gente pode pegar de referência aí para ter um exemplo forte e direto em cima da forma e os meios de ação que o George Soros começa a aplicar. Então esses grupos começam a atuar dentro de vários nichos da sociedade americana e fora dos Estados Unidos, através, a gente vai voltar lá, Saul Alinsky, das ONGs. Né? E aí ele começa a distribuir tudo isso, é o mesmo modo de trabalho que nós acabamos de escrever aqui, a ter lá embaixo. Né? A pessoa que está indo para a rua com um formulário cheia de boa intenção para falar ali sobre uma pauta que vai mudar o mundo, que vai fazer o mundo ser salvo com todo mundo abraçando uma árvore, por exemplo, para fazer aqui uma piada muito comum aos brasileiros. Então, para ter uma noção desse poder de influência e esse poder
né, de ação de fato que George Soros tem dois exemplos que eu particularmente observo que nós não podemos dizer claramente que foi isso, mas que dá todos os indícios. O primeiro é o split que ele deu ali, né, a virada de mesa entre 2006 e 2007, quando todo mundo já tinha muito claro, era uma certeza que a Hillary Clinton ela viria como a candidata à presidência americana, apesar das primárias dos democratas, ela viria ali, né, como a candidata democrata, e ele faz um split no final de 2006, chama o então senador Barack Obama para uma reunião em Nova York com ele, e já em janeiro ele começa a apoiar publicamente a pré-campanha de Barack Obama a ser um candidato democrata, né, ali na convenção democrata, para escolher quem seria o candidato à presidência da República. E nós vemos que ele ali, de certa forma, trai uma aliada extremamente importante, que era a Hillary Clinton. Só que, mesmo com tudo isso, a Hillary ela tenta ser a candidata, não consegue, mas quando Obama é eleito, ela tem um prêmio de consolação pela fidelidade dela aos ideais revolucionários, que ela começa a obter ali cargos extremamente importantes dentro da administração Obama. Mas aí a pergunta que fica, será que a Hillary ela é tão bem treinada dentro desses ideais que ela soube absorver? Ou será que tem algo maior que trava ela na hora de se rebelar? O que ela poderia perder? Será que seria muito maior, né, o que esse grupo, essa forma de trabalho tem contra ela? Então é uma reflexão. E a gente tem um outro exemplo agora, que é o do próprio Bernie Sanders. Porque o Bernie Sanders, ele era assim a figura de proa para ser o candidato à presidência da República norte-americana nas eleições agora de 2020. Só que houve um movimento absurdamente maciço, grande, e que envolveu praticamente todos os outros candidatos ali dentro da convenção do Partido Democrata, unidos para derrubar o Bernie Sanders. E quando eles viram que mesmo com essa união interna, nos debates e etc., batendo no Bernie Sanders, isso não seria possível, você via a mão dos partidos, do Partido das Sombras ali, começando a atuar de maneira muito mais clara, muito mais específica, inclusive fazendo que alguns candidatos fossem desistindo das suas candidaturas em momentos chave para determinados estados onde estavam acontecendo essas votações. E nós vimos Joe Biden muito atrás, e a partir do momento que esse pessoal começa a desistir, todos começam a lhe dar o seu endorsement, né, dar ali o seu apoio a Joe Biden, e esses votos começam a ser transferidos em massa praticamente para o pior candidato que os democratas tinham ali. Eu acho que só não era pior que a própria Elizabeth Warren, né, a Pocahontas democrata, mas praticamente o pior, ou o penúltimo ali da fila dos piores, né, para ser o candidato. Mas de toda forma nós podemos ver, até pelo momento um pouco senil que Joe Biden está passando, das suas capacidades psicológicas e etc., até mesmo de comunicação, ele é o mais fácil de ser manipulado? É uma pergunta que fica. Mas e aí? Aonde que vai ficar Bernie Sanders num possível governo de Joe Biden? Nós não sabemos. Mas temos aí um outro ponto que que Bernie Sanders, ele tem muito financiamento, influência e apoio, que é a famigerada, que ainda está um pouco escondida no debate público, a Internacional Progressista, que nada mais é do que o quê? Uma nova versão das grandes internacionais socialistas que nós tivemos no século XIX e no século XX. Só que agora travestida com todos os ideais dessa nova política moderna, né, que a esquerda vem tentando implementar. Então, existe até o site já da Internacional Progressista, e se nós começarmos a olhar dentro da Internacional Progressista,
vemos que existem tentáculos espalhados em todos os continentes e na maioria dos principais países. São mais de 50 países onde nós já temos meios, pessoas, organizações trabalhando em torno disso. E se formos lá fazer um Follow the Money, vamos encontrar a Open Society Foundation financiando. E um dos cabeças, tá, dessa organização, quem está ali na liderança é a família Sanders, através, né, do próprio patriarca da família, como da esposa e dos filhos. Então, a família Sanders está altamente envolvida nessa iniciativa da Internacional Progressista, que inclusive já tem até uma data para um possível encontro na Islândia, agora no segundo semestre, se o coronavírus, aí, né, o vírus chinês, não impedir que isso aconteça. E o que chama a atenção? A Internacional Progressista é mais um meio de ação, é mais um povo com diversos tentáculos que vai trabalhar na zona de pressão por baixo da sociedade. É o que vai de forma rasteira, que vai pegar ali no dia a dia do seu José, da Dona Maria, do cidadão comum. Enquanto nós temos toda essa zona de pressão enorme, por exemplo, do Partido das Sombras que nós estamos tratando aqui, e você vai fazendo um esmagamento da sociedade. Então, nós temos diversas figuras importantes já atuando, inclusive do Brasil, que fazem parte. Algumas figuras que vale destacar, brasileiras que estão envolvidas na Internacional Progressista, o senhor Fernando Haddad, nós temos o ex-chanceler do Brasil, o senhor Celso Amorim, né? E nós temos também uma deputada federal do PSOL, que é a senhorita Áurea Carolina. E além disso, nós podemos observar algumas situações que vão sendo trabalhadas e discutidas dentro desse grupo, bem semelhante a toda a estrutura e modus operandi que o Partido das Sombras também vem trabalhando. Então nós temos situações, por exemplo, recentemente, onde a política externa do Brasil é atacada por não estar em conformidade com esses meios de ação esperados por esses grupos progressistas, esquerdistas, revolucionários, comunistas, né? Dá pra gente encaixar cada pessoa dentro de desse espectro do tentáculo do povo revolucionário. Então, recentemente, por exemplo, nós tivemos aí uma carta aberta de ex-chanceleres, presidentes do Brasil, atacando abertamente as políticas externas do governo do presidente Jair Bolsonaro na figura do ministro Ernesto Araújo. E uma das figuras principais desse manifesto que foi lançado era o senhor Celso Amorim. E se nós buscarmos, o senhor Celso Amorim é um dos consultores da Internacional Progressista, financiada pela Open Society Foundation, entre outras. Então vocês podem pesquisar, né, por International Progressive no Google, vocês vão encontrar o site e lá é possível identificar as diversas pautas que eles vão trabalhando. E para surpresa de ninguém, são as mesmas pautas que nós estamos vendo sendo aplicadas desde a década de 50, com a Escola de Frankfurt, da década de 60, ali com maio de 68 na França, e assim por diante. Mas vale a pena ressaltar que eles também vão indexando as novas formas de ruptura social, como o ecoterrorismo, praticamente dito, né, o ambientalismo ali, que Gorbachev começa a implementar já no final da União Soviética, até mesmo as urgências sanitárias, né, esse novo tentáculo revolucionário que é as medidas políticas sanitaristas dentro da população. E isso é de uma forma global. E vale ressaltar que quando eu comecei, por exemplo, a analisar o lançamento da Internacional Progressista, não tinha nada sobre o sanitarismo. E visitando novamente 3 meses depois, a pauta sanitarista ganhou ali um corpo enorme, mostrando mais uma vez como funcionam os ideais revolucionários. Não importa qual é a crise, o importante é você não desperdiçar uma crise em prol da revolução. Então nós temos todo esse lobby ecológico, temos o lobby sanitário, temos a questão das moradias, tem destaques lá para o MTST, o senhor Lula aparece lá com destaque, Black Lives Matter. Então todo esse caldo de cultura
revolucionário está ali dentro e vai ser aplicado de forma conveniente em cada país do mundo, conforme a pauta encaixe melhor. Então, temos que ficar de olho aí nessa internacional progressista. É algo que vai vir com muito subsídio, e se vocês olharem ali, todos os tipos de ONGs e formas de atuação dentro da sociedade já estão lá. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos aí o portal Brasil Wire, tá? Que é filiado, está dentro dos meios de ações da Internacional Progressista. E o que o Brasil Wire faz, que praticamente muitas pessoas não ouviram falar? Ele pega as notícias do dia a dia da política do Brasil e passa para fora em inglês. Então, está fomentando a opinião pública do que está acontecendo dentro da política nacional aqui dentro do Brasil, dentro de uma visão revolucionária, dentro de uma visão da esquerda, para fora do Brasil, e isso automaticamente já serve como fonte para diversas ações internas e externas, seja de ONGs, para processos, seja para você fabricar notícias, documentários, e assim por diante. Isso é só para dar um exemplo de como esses tentáculos são utilizados.